Flávio, qual que é o papel e, sobretudo, a influência do empresário brasileiro, das lideranças empresariais nas discussões da sociedade? Ele já foi um papel... Vou até frisar a influência. Ele já foi maior no passado, o empresário brasileiro hoje está mais acanhado. Como é que você vê, você que tem contato aí diário com lideranças empresariais? Ele já pode ter sido mais midiático. Eu acredito que já a presença empresarial na mídia pode ter sido maior num passado recente. A influência, ela existe. Agora, há um problema estrutural de demonização da atividade empresarial. Olha, o que é um empreendedor? O empreendedor é aquele que pega as suas economias, sendo pequenas ou grandes, né? Lembrando que nós temos 30 milhões de empreendedores no Brasil, quase 15% da população, né? E investe em um negócio, investe na geração de riqueza, investe para tentar aumentar a sua riqueza pessoal, mas também de todos aqueles que estão à sua volta. Com isso, em alguns casos, ele pode gerar ganhos de produtividade e aumentar a riqueza total da sociedade. Então, o empreendedor, ele é portador de futuro para a sociedade, só que a sociedade brasileira não percebe assim. Infelizmente, há um discurso político que não é de 10 anos, 20, 30, 40, 50, 70, é quase que secular, desde a época do Império, em que o governo sempre procurou demonizar a atividade empresarial e o governo se coloca enquanto protetor da sociedade, dizendo, olha, eu vou proteger você daquele empresário. E essa percepção, ela está muito arraigada no seio da nossa sociedade. Enquanto em outros países, como os Estados Unidos, que é uma economia muito bem sucedida, porque o papel do empreendedor lá é muito valorizado. As pessoas reconhecem a sua ação como protagonista do desenvolvimento da sociedade. E aqui no Brasil isso não existe. Há algum rancor específico nesse seu sentimento aí? Não, não é rancor. Eu estou simplesmente contextualizando, porque é uma realidade. Se você não aceita a realidade, em parte ela foi construída com os próprios empresários, que aceitaram o discurso de, muitas vezes, esse discurso dual, né? Como, por exemplo, o empresário adora falar que paga muito imposto. Sim. Ele tem que falar que a sociedade paga imposto porque é a verdade. Mas ele adora falar, não, olha, a classe empresarial paga muito imposto, etc. A classe empresarial recolhe muito tributo. Quem paga imposto é o conjunto da sociedade. Esse imposto que não está entrando na remessa, ele será cobrado de outra maneira dos brasileiros. Ledo engana achar que não vai pagar. Vai pagar na conta de luz com aumento de algum encargo, vai pagar no aumento do imposto na hora que vier o IBS. Quem está levando vantagem é só o chinês. Ou os sites eletrônicos que estão utilizando desse subsídio. Então é um equívoco. E o empresário acha que é bonitinho falar que paga imposto. Então ele fala que paga imposto. Aí o governo fala, eu vou tributar os empresários. Aí a população aprova. Quem é que vai ser contra tributar empresário para dar saúde, educação, tal, etc. Só que, na verdade, o governo, ele consome as riquezas do país de maneira geral. Agora, Flávio, eu já li você citando alguns empreendedores norte-americanos, que é quase consenso. Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett. Agora, não precisa responder como presidente da federação, tá? Pode responder pessoa física mesmo. Quem são os grandes empresários e empreendedores brasileiros? É para nomear, tá? Olha, nesse ponto eu acho que a gente até, sob essa perspectiva, está até bem. Porque há dificuldade de achar nomes, mas eles existem. Eles estão aí, são milhões que estão empreendendo e fazendo a diferença na vida das pessoas. A gente talvez não tenha hoje personagens icônicos, mesmo porque, num passado recente, no Brasil, o que acontece é, toda vez que um empresário aparece demais, a punição chega muito rápido. Porque não pode fazer sucesso no Brasil? No Brasil, não. Não pode? No Brasil, é quase que pecado. Por quê? Né? Faz parte da nossa cultura, né? Talvez seja a grande diferença da cultura brasileira, que é a percepção protestante, que a prosperidade é que gera o desenvolvimento e que gera o bem-estar social e a evolução do espírito. E aqui o que gera a evolução do espírito, infelizmente, é aquela sensação que você tem que passar pela privação, né? Então, o sucesso aqui, isso
não é algo recente, gente. Isso está no bojo da nossa sociedade, né? É pecado ser rico. É pecado ser rico. É mais fácil um rico entrar. Não, é o que o Tom Jobim falava, né? Sucesso ao fim. E aí, isso gera impacto e gera que as pessoas não querem se colocar, não querem dar a cara à tapa. Hoje, quantas pessoas no Brasil sentam num programa desse e respondem tudo? É raro, porque elas temem, né? Porque há uma dificuldade. E se você é empresário, é pior ainda, porque tudo que o empresário fala é estigmatizado. Ah, esse só está visando lucro. Esse só quer explorar. Qual que é a narrativa que existe por trás? Mas você coloca essa narrativa apenas na boca das autoridades. Então, você menciona que desde o Império há uma construção de uma comunicação que leva as pessoas a entenderem os empresários dessa forma. Mas é só culpa dessas autoridades? Não, a autoridade que eu disse, eles fazem isso de maneira automática, reforçando a mensagem. Mas ela já está arraigada em toda a nossa sociedade. Então, na verdade, até em grupos de empresário, o empresário quebra, o cara fala, esse aí... Quer dizer, empresário quebrado é espanta-bolinho, né? Ninguém quer chegar perto do cara. É uma realidade, né? E você... Eu estou dando um exemplo aqui, mas é uma realidade. De maneira geral, o Brasil lida mal com o sucesso. É por isso que você não quis citar nenhum nome aqui? Você tem que citar algum nome. Não, gente. O nome de um empresário brasileiro que você admira, que você respeita. Eu conheço vários no íntimo que eu admiro muito. Agora, eu tenho dificuldade, porque quando eu citar um nome, eu vou deixar de citar vários outros que eu conheço e admiro. Teu WhatsApp vai piscar. Talvez... Mas pode citar vários. Pode citar vários, vai. Você vai criar inimigos? Não é criar inimigos, você gera um desconforto. E eu volto a dizer, não precisa de um empresário. Nós temos milhões de empreendedores fazendo a diferença. Levando pão à sua mesa, plantando o alimento que você come, fazendo a roupa que você veste, fazendo o seu carro, dedicando justamente com trabalhadores. Essas pessoas fazem a diferença, geram a riqueza da nossa sociedade. Riqueza que o governo extrai e redistribui, mal e porcamente. Não estou falando de um governo específico, estou falando historicamente no Brasil, essa é a realidade. E nós vamos discutir qual que é o problema maior da produtividade brasileira, é a produtividade do governo, que é um problema que precisa ser endereçado pela sociedade. E que, na minha leitura, é muito claro, você não tem como ter um governo produtivo com estabilidade para todo o serviço público. Eu entendo que tem algumas carreiras que têm que ter estabilidade, mas não todo o serviço público. Você tem que ter meritocracia no serviço público, você tem servidores públicos de extraordinária qualidade. Eles ganham mais do que os medíocres? Não. Os medíocres são demitidos? Não são. Que motivação você tem para ser um servidor público eficiente, sendo que o ineficiente vai ganhar a mesma coisa de você, não vai aposentar, só que não vai ter os problemas que você tem. Porque quando você é eficiente, você gera problema. Nós temos que mudar isso, nós temos que valorizar o servidor público, nós temos que dar meritocracia na carreira pública para ter um Estado mais eficiente. Não adianta de se falar recurso para a educação, nós temos que ter eficiência, produtividade na educação. Os nossos alunos estão saindo das escolas esterilizados, sem fazer operação matemática de maneira adequada, sem falar a nossa língua de maneira adequada, e ninguém fala disso. A discussão da educação é só remuneração de professor. Isso não vai levar o Brasil nada a lugar nenhum. E eu não estou dizendo que tem que valorizar, não tem que valorizar o professor. Tem sim, mas o bom professor. E tem que mandar o professor ruim embora. Porque ele está matando as nossas crianças na sala de aula, ele está tirando parte das vidas delas e muitas vezes não agregando nada. Quer dizer, por que um professor tem que ter estabilidade no serviço? Eu estou falando professor, mas tem inúmeras carreiras no serviço público. Você imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo, oficial de justiça. Hoje, temos aqui 2 advogados. Os processos são digitais. Nós temos milhares de oficiais de justiça concursados no Brasil e, aliás, continuam fazendo concurso para oficial de justiça para o cara citar você lá em determinados momentos. Olha, é uma coisa do passado. Nós temos que mudar. Todo mundo que está entrando no mercado de trabalho hoje dificilmente vai encerrar a sua profissão no mercado de trabalho, porque as profissões estão mudando. Mas se você for funcionário público e fizer um concurso hoje, você vai morrer aposentado naquela função
para o resto da vida. Mesmo que a função não tenha sentido mais, não deve existir. Então há um equívoco. O Estado brasileiro tem que ser mais competitivo e ele só vai ser se a gente retirar a estabilidade no serviço público. E aí eu não estou dizendo carreiras judiciário. Eu entendo que um juiz tem que ter estabilidade. Ele não pode ser removido com base em pressão. Faz sentido. Tem algumas carreiras públicas que fazem sentido, mas não todas as carreiras, né? E nós temos que olhar para o usuário, que é para a população, porque ela, em última instância, é vítima. Para aqueles que defendem o Estado brasileiro, quem quer o SUS em detrimento de um plano privado de saúde? Por que as pessoas pagam? Por que as pessoas pagam pela escola privada ao invés de botar seus filhos na escola pública? Porque o Estado brasileiro não gere de maneira eficiente os recursos, não gere de maneira eficiente os ativos que tem e entrega para a sociedade um péssimo serviço.